Você sabia que lá no comecinho do século XX, os cientistas já dominavam toda a teoria mecânica necessária para projetar turbinas de asa jato? Pois é, o problema é que eles ainda não tinham os materiais certos para construir essas turbinas. Foi aí que entraram em cena as superligas, aquelas feitas de níquel, cobalto e ferro que começaram a ser desenvolvidas lá pelos anos 30 nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre uma dessas superligas incríveis, as de níquel, como a Inconel 625 e a 718. Elas são verdadeiros monstros de resistência. Estão presentes não só nas turbinas dos jatos, mas também em motores de foguete e até em veículos espaciais. E por que elas são tão usadas assim? Porque aguentam o tranco, têm uma resistência mecânica altíssima, suportam temperaturas absurdas sem sofrer corrosão e ainda resistem muito bem à fluência. Vamos explicar a composição química básica das superligas de níquel, como seus principais elementos de liga e fases. Os elementos de liga primários principais são cromo, há também o alumínio e titânio, que formam a fase gama-prima. Essa fase intermediária é o principal mecanismo de endurecimento em muitas superligas. Além disso, falando sobre outras fases e elementos de liga secundários presentes nas superligas, se destacam. Matriz gama é a fase matriz austenítica de estrutura CFC e tem como principais elementos de liga na sua composição o cobalto, ferro, cromo, molibdênio e tungstênio. Fase gama 2', que apresenta morfologia de discos alongados coerentes com a matriz gama. É a fase principal endurecedora das ligas 718 delta. Apresenta estrutura cristalina ortorrômbica e tem composição química Ni3Nb. Quando essa fase ocorre em grandes quantidades, há a redução das propriedades mecânicas. Carbetos MC, formado principalmente pela combinação do carbono com elementos refratários como titânio, tântalo, áfnio e nióbio. Esses carbetos de estrutura CFC podem aumentar a resistência à fluência em elevadas temperaturas. Essa combinação é estável. A composição para um melhor desempenho de liga tem que ser controlada para evitar as fases topologicamente compactadas. Por exemplo, fases Laves, fase Sigma ou fase Mi. Vamos dar uma olhada rápida no que acontece quando a Inconel 718 se solidifica? Primeiro, lá pelos 1350 graus Celsius, começa a formação da fase gama. Depois, em torno de 1280 graus Celsius, aparece o carbeto MC. À medida que a liga esfria, surgem outras fases. A gama duas linhas, por volta de 940 graus Celsius, a gama linha, perto de 860 graus Celsius, e em torno de 800 graus Celsius entra em cena a fase sigma, que coexiste com as outras fases até os 700 graus Celsius. Enquanto isso, na Inconel 625, o destaque vai para o nióbio, um endurecedor por solução sólida que reforça a liga mesmo sem tratamento térmico. Ele também pode formar carbonetos e com maior tempo precipitados gama duas linhas, ou fase delta. Vamos discutir um pouco sobre o processo de fabricação das superligas de níquel. Um dos métodos mais usados é o VIN-VAR, que tem dois estágios. No primeiro, o VIN, fusão por indução a vácuo, a liga é derretida num forno fechado onde não entra oxigênio. Isso evita a formação de impurezas. Os elementos são misturados dentro de um cadinho cercado por bobinas de cobre. Essas bobinas criam um campo magnético que gera calor para derreter o metal e ainda ajuda a mexer o líquido ali dentro. E esses tubos são resfriados com água, enquanto o corpo do forno é normalmente feito de aço inox. Depois vem o segundo estágio, o VAR, que é o refino por arco a vácuo. Aqui as coisas funcionam assim. Um arco elétrico é criado entre o metal líquido, que a gente chama de poça de fusão, e o eletrodo, que é o cátodo e o anodo. Esse arco gera tanto calor que o eletrodo começa a derreter, pingando metal líquido dentro de um molde refrigerado com água. Essa parte é muito importante, porque controla como o metal vai se solidificar numa direção bem definida, o que melhora a estrutura do material. Vale dizer que esse processo é mais comum na Inconel 718 do que na 625. Depois da fundição, o material passa por um forjamento a quente, com temperaturas entre 926 e 1100 graus Celsius. Isso ajuda a refinar os grãos, quebrar estruturas mais frágeis que se formam na fundição e diminuir a porosidade interna. Tudo isso para aumentar a resistência à trinca e à fluência. E dependendo do que vai ser feito, o material ainda pode ser laminado ou extrudado, virando chapas, tubos ou peças com formatos mais complexos. Mais recentemente, a Inconel também começou a ser fabricada por manufatura aditiva. Isso permite produzir peças bem complexas em menos tempo e com menor custo do que métodos tradicionais, e ainda melhora propriedades mecânicas como resistência à fratura e a ductibilidade. E falando em tratamento térmico, as ligas Inconel precisam disso para alcançar alta resistência mecânica, resistência à fluência e estabilidade térmica.
A Inconel 718 passa por um processo chamado endurecimento por precipitação. Primeiro, ela é aquecida entre 980 e 1065 graus Celsius para dissolver a fase Laves. Depois, vem o envelhecimento térmico, que gera os precipitados gama-linha e gama-linha dupla, que dão a resistência final. Já a Inconel 625 é endurecida por solução sólida. Ela também passa por um recozimento parecido para eliminar fases indesejadas e tirar tensões internas. Depois disso, ela é encerrada rapidamente para evitar a formação de fases intermetálicas, que podem prejudicar o desempenho. Mas agora vamos falar sobre o que realmente importa: aplicações. E a gente vai falar sobre aplicações específicas na aeronáutica. Uma aplicação específica é nas lâminas da entrada da turbina do motor Gen X, usado em aviões como o Boeing 787 Dreamliner. A liga Inconel 718 veio para substituir as ligas de cobalto, para que fosse possível aumentar a temperatura de entrada da turbina a gás e melhorar a eficiência de combustível e reduzir a emissão de carbono. As superligas de níquel também são aplicadas nas turbinas por causa das suas excelentes propriedades mecânicas. É possível ver que não só as lâminas da entrada da turbina, como outras partes do motor também são compostas por superligas de níquel. Outra aplicação é na câmara de combustão do motor Super Draco, desenvolvida pela SpaceX, a partir da técnica da manufatura aditiva, conhecida como sinterização seletiva a laser de metal. A escolha da Inconel 625 se deve às suas excelentes propriedades de resistência mecânica e à corrosão em elevadas temperaturas. Essas características são essenciais para suportar as condições extremas de pressão e calor enfrentadas durante o funcionamento do motor. A manufatura aditiva permite ainda a incorporação de canais de resfriamento interno, algo quase impossível de se fabricar por métodos tradicionais. Além das aplicações aeronáuticas, a gente pode citar 3 principais vantagens e desvantagens de se usar em Inconel 625 e 618. 1. Essas ligas possuem elevada resistência à fluência, suportando deformações lentas sob carga e calor. 2. As ligas possuem elevada resistência à corrosão e oxidação em ambientes agressivos. A Inconel 625 pode ser comparada a ligas G3, C276, 622 e C22, sendo as melhores em resistência à corrosão. 3. As ligas apresentam boa soldabilidade e usabilidade em manufatura aditiva. A NASA desenvolveu a técnica DED por fio laser para fechamentos de bicos de paredes de canais de cilindros de foguete, como podemos ver nessas imagens. Já para desvantagens, apesar de ser possível aplicar a liga em motores de foguete, pode haver uma limitação se esses motores usarem hidrogênio líquido como combustível. Isso é um problema porque o hidrogênio pode se difundir no interior do material e se acumular em defeitos na microestrutura. Se a temperatura é criogênica, o efeito é agravado. Uma alternativa para contornar isso é substituir a liga usando variações de aço inoxidável para essas aplicações. Outra limitação é que o Inconel 625 possui baixa usinabilidade. Para solucionar essa limitação, são feitos estudos e experimentos de corte de diferentes parâmetros de processo. Por último, outro problema é o custo elevado. Uma alternativa interessante aos processos de soldagem tradicional é o método de transferência de metal a frio. Em comparação com a soldagem MIG-MAG tradicional, a quantidade de calor aplicada ao material de base, que normalmente é aço, é significativamente menor. Além disso, o uso de manufatura aditiva pode reduzir o desperdício do material. Quando a gente fala de tendências futuras e inovação, as superligas de níquel também estão no jogo. Uma dessas tendências é a melhoria na usinabilidade com técnicas híbridas. Um estudo bem interessante analisou o uso da usinagem assistida por ultrassom. No processo de torneamento, o que eles fazem é aplicar uma vibração ultrassônica na ferramenta durante o corte, e isso muda totalmente o contato entre a ferramenta e a peça. O resultado? Redução das forças de corte e uma melhoria significativa na rugosidade superficial, ou seja, a peça sai com um acabamento bem melhor. Outro avanço super interessante está na combinação de materiais, buscando mais eficiência térmica com menor peso. Um estudo publicado na revista Optics and Laser Technology trouxe uma solução multimaterial, Inconel 718 com alumínio. Você já deve saber que a IN 718 é uma das ligas mais usadas em peças aeroespaciais. Nesse estudo, ela garante resistência mecânica, enquanto o alumínio entra para melhorar o fluxo térmico interno e reduzir o peso da peça. O resultado é um componente mais leve, mais eficiente e com desempenho térmico muito melhor na fatura aditiva, como já foi usada, por exemplo, no Super Draco e também em pesquisas da NASA, permitindo formatos super complexos e com menos desperdício de material. A verdade é que a engenharia aeronáutica tem sido o principal motor de inovações das superligas de níquel,
principalmente a Inconel 625 e a 718. A busca por motores mais leves, eficientes e duráveis trouxe desafios térmicos, estruturais e químicos que os materiais tradicionais não conseguiam aguentar. E foi aí que as ligas de alto desempenho como as Inconel entraram em cena com tudo.